Eu acho que o que me diferencia hoje foi algo que eu conquistei muito lá atrás, que não foi necessariamente dentro da nutrição, né? Eh, eu, durante um tempo da minha vida, eu precisei fazer o que era preciso, porque era preciso pagar boletos. Então, se a gente colocar todo mundo dentro da mesma condição, vamos supor, você tem a condição de terminar o seu colégio, e depois de terminar o seu colégio, escolher a sua faculdade, e alguém vai arcar com essa faculdade. E aí você pode, a partir dali, seguir alguns caminhos, certo? Certo. Algumas pessoas, a grande maioria das pessoas que nos ouve, não tem essa chance. Sim. Elas não têm ninguém para pagar essa faculdade. Sim. Elas não vão contar com absolutamente suporte nenhum. Era o meu caso. Ou eu tinha, e detalhe, era o meu caso no momento em que, aos 17 anos, eu já era responsável financeira por todos os meus custos. Roupa, comida, plano de saúde, Ou seja, todos você os já era meus adulto. custos. Eu era adulta. Então não era assim, agora maravilhoso, cheguei aos 17 anos, vou escolher minha faculdade, então são 4 anos de dedicação. Não, era assim, agora maravilhoso, será que, além de comer, pagar meu plano de saúde, é possível arcar com uma faculdade? E aí, no caso, eu cheguei a passar numa faculdade pública, que era semi-integral. Também não era uma opção, eu não podia parar de trabalhar para fazer a faculdade pública. Então, naquele momento, o que eu descobri foi: eu vou ser uma pessoa que, devido às minhas condições, eu preciso entender e aprender a falar quando e não e se. Porque naquele momento eu não poderia fazer uma faculdade. Eu precisaria sustentar por mais tempo a mim e ajudar no sustento da minha mãe e do meu irmão. Naquele momento eu não poderia fazer a faculdade que eu escolhi, que era meu sonho. E que eu tinha certeza que eu ia ser boa nisso. Eu tinha certeza absoluta porque o nível de dedicação que eu ia colocar nisso era surreal. Mas eu não poderia fazer. E aí eu entendi que, num espaço de tempo, eu ia permanecer no fogo. Porque eu precisava passar por aqui por mais tempo do que aqui. Aqui era mais tempo. Porque o meu grande propósito, o meu nobre propósito era pagar boletos. Manter comendo. Totalmente pela necessidade. Necessidade. E aí o que eu aprendi foi, a falar quando eu fizer a faculdade que eu quiser, e não se eu puder fazer a faculdade que eu quiser, não era uma opção. Uau. Então, se eu vou ter que trabalhar para pagar boleto, é para pagar boleto e pagar a faculdade que eu quero fazer. Então, eu falava, quando eu fizer, quando eu ficar milionária, e se você conversar com os meus amigos, com as pessoas, com a esposa do meu pai, né? Minha mãe foi casada com meu padrasto, meu pai foi casado com a minha boadrasta, e meu bondrasto também. Eu tive boas pessoas na minha vida, ainda bem. Mas a esposa do meu pai trabalha comigo até hoje. Meu pai não está mais aqui, mas a esposa do meu pai trabalha comigo até hoje. Se você conversar com ela, você vai ver que eu tinha um papel. Quando eu ganhar tantos mil, quando eu terminar a primeira faculdade, eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre escrevi dessa forma e falei dessa forma. E eu precisei aprender a olhar as coisas dessa forma. Porque era muito difícil, eu amava estudar. Só deixa eu pegar esse gancho. Quando você faz isso, você fala isso, me parece que você tem... Me parece não, você tem uma fé muito grande. Eu sou muito otimista. Não deveria. Tá. Já dancei por conta disso, mas eu sou bastante. Você tem uma relação com Deus, assim? Como que é isso? Porque geralmente, eu uma vez escutei um negócio que me marcou muito, que é assim, se você quer saber o tamanho da fé de uma pessoa, pergunte os seus sonhos. O tamanho dos seus sonhos vai dizer muito sobre o tamanho da sua fé. E aí eu separo em duas coisas. Uma coisa é acreditar em Deus, outra coisa é acreditar em coisas, em processos, né? Porque eu conheço pessoas que, sem a crença em Deus, acreditam em seus propósitos, em seus sonhos e correm atrás deles. Sim. E pessoas que, acreditando em Deus, também o fazem. Então, eu não coloco esta responsabilidade na mão de algo divino. Tá. Entende? Você entende que independente a da sua minha parte. crença, eu acho que eu posso pedir para o divino o que eu acho impossível, mas não é impossível trabalhar e pagar a faculdade. Tá. Isso cabe a mim. Uau, entendi. Entende? Então, assim, talvez seja impossível eu mudar o diagnóstico de alguém, ou mudar o desfecho de uma doença fatal, ou mudar a condição né, de um vírus fatal. Isso é impossível. Talvez eu precise do divino e é lá que eu vou ter que recorrer. Né? Tá. Mas aí eu vou pedir o que é impossível, o que o que eu não conseguiria fazer. Sim. Eu não posso tentar falar, pô, me ajuda a ganhar dinheiro para fazer minha faculdade. Não é minha fé no divino. Sim. É a minha fé no, pô, eu tenho mão, eu tenho Tem braço. condições de e eu tenho realizar condições isso. de arrumar um trabalho. Mas, por exemplo, assim, ó, a maioria das pessoas passa por essas circunstâncias que você citou, com esses desafios. A maioria. Hoje é a realidade da maioria dos brasileiros. Por que você acha que uma pequena parcela, ao
viver essas circunstâncias, tem atitudes como a sua, de não, mesmo apesar disso vai dar certo, vou fazer. Quando der certo, Quando der eu certo. fizer. E por que você acha que a maioria, passando por essas circunstâncias, não tem uma atitude como essa? O que você acha que pra você foi determinante pra ter essa postura? Eu acho que são muitas condições, eu acho que não é uma coisa só. Tá? Eu acho que, por exemplo, ter uma família, amigos e uma rede de suporte que sempre acreditou em mim foi essencial. Porque quando eu dizia quando, eles falavam vai. Tá. Quando eu for, vai ser. Eu nunca tive uma pessoa que disse pra mim, você não sei. Nossa, que sonho bobo. Deixa ela se iludir a respeito disso. Eu nunca tive. Meu pai, ele nunca teve dinheiro pra me dar, mas ele teve toda a autoestima do mundo pra me dar. Eu nunca ouvi do meu pai nada diferente de você é incrível, você é maravilhosa, você é perfeita. Eu falava, caraca, meu pai me acha tudo isso, eu devo ser, né? Porque o cara me conhece, o cara é meu pai. Né? A minha mãe é a mesma coisa, sabe? As pessoas que me cercaram, elas sempre me deram, acho que, coisas muito importantes. Um amor incondicional, realmente amor, né? E uma fé em mim maior do que a que eu mesmo tinha quando eu era pequena. Tá. Porque quando você é pequena, você olha, né? Você começa... Eu ia subir numa prancha e eu olhava assim, tipo, olha onde eu vou subir. Se eu tivesse alguém fazendo, vai, você vai. Se uma criança ouve alguém assim, ó, ela sai, né? Ela sai correndo. Você tá no meio do fogo, você olha para um adulto quando você tem 10 anos. Né? Pelo menos para checar, tipo, morro ou não. É, isso, né? é uma validação, né? E aí? Morro ou não. E se a pessoa faz vai, eu vejo minhas filhas, elas olham para mim. E eu faço vai, elas vão. Se eu fizesse nem pensar, elas talvez fossem. Depende do juízo de cada criança desse mundo. Mas com menos fé. Ou com menos. Vai dar certo isso aqui. Eu sempre tive essas pessoas. Então, eu não tinha um ambiente de dinheiro, muito. Eu tinha condições básicas, né? Mas eu tinha um ambiente de amor com grandes dificuldades. Não é que minha casa era um mar de rosas. Mas quando eu olhava para as pessoas que eram minhas referências, o que eu encontrava nelas era um amor absurdo e uma fé em mim absurda. Elas acreditavam que eu era o máximo mesmo. Uau, né? Isso faz toda a diferença. E elas me davam, talvez, não o dinheiro, mas o suporte para dizer o que você precisa. Né? Minha mãe era daquelas mães que sentava no chão e estudava comigo até eu falar de olho fechado, decor, de trás para frente e de frente para trás. Ela foi essa mulher. Uau. O meu pai foi o cara que, físico, químico, nuclear, foi o cara que sentava comigo e explicava o que era física quântica, que não tem a ver com religião. E não é o que as pessoas falam hoje, né? Sobre energia e partículas que transferem de uma... Ele sentava e me explicava o que era isso, até eu falar, tá bom, eu entendi. Então, eu tinha pessoas ao meu redor que eram pessoas que eram parâmetros de inteligência para mim, né, e de amor, e que eram realmente pessoas amorosas e muito inteligentes. E que te deram a direção, né? E que me deram sempre uma base muito forte para eu falar, bom, eu vou conseguir, né, eu vou em frente, eu vou seguir. Nem todas as pessoas têm isso.